A Sabedoria de Charlie Munger. O Munger. Não sei muito bem como se pronuncia. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E eu tenho o seguinte método de escolher livros. Geralmente, quando eu tô passeando perto de uma livraria, eu sempre entro na livraria, num sebo, e começo a olhar de forma despretensiosa livros, principalmente livros de não ficção. E acabo decidindo comprar livros que intuitivamente me chamam a atenção. E dessa vez o livro que me chamou a atenção foi esse livro aqui. A Sabedoria de Charlie Munger. Charlie, ele foi sócio de Bill Gates. Eu não o conhecia antes desse livro. E esse livro, ele é uma espécie de compilado de discursos, de palestras, dos conhecimentos fundamentais dele. E dá para se extrair muitas coisas boas, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui. Alguns conhecimentos elementares que a Sabedoria de Charlie Munger me trouxe e como você pode aplicá-la em sua vida. Pois bem, meu nome é Tauan, eu sou entusiasta metafísico, sou empreendedor no mundo da educação online, no mundo digital, agora me aventurando em SaaS, em programas, em aplicativos integrados com inteligência artificial. E aqui no meu canal eu trago perspectivas filosóficas, pragmáticas sobre a natureza da realidade, sobre isso que chamamos de vida, sobre isso que chamamos de existência, para você viver uma vida mais leve, entender que você tem literalmente o poder de criar sua própria realidade e que você já faz isso em uma base inconsciente. O meu convite é sempre você trazer uma base consciente para suas decisões, para o seu dia a dia, para o seu ser, para assim viver a vida que você nasceu para viver e viver os aspectos como alegria, felicidade, êxtase, abundância, que são os nossos direitos de nascença. Pois bem, ultimamente eu tenho estudado livros, tá? Não só lido os livros. Eu estava lendo muito no Kindle, porém o Kindle ele não me permite fazer anotações de forma fácil. Já livros físicos me permitem fazer isso. E eu vivo rabiscando meus livros físicos, fazendo anotações, grifando onde eu preciso grifar, ideias elementares. E também, após minhas leituras, eu acabo escrevendo alguns conhecimentos fundamentais que eu trouxe, que eu obtive, daquela leitura ali em questão, para fortalecer o meu aprendizado, para fortalecer a cristalização dessas informações em mim. Bem, hoje eu vou trazer aqui mais especificamente os conhecimentos fundamentais do discurso 10 que você encontra no livro, tá? Na página 268. Aqui é um compilado de ensinamentos fundamentais que são totalmente úteis, são perspectivas úteis. E eu gosto dessas perspectivas úteis porque, se aplicadas, elas mudam completamente a forma em que nós vivemos. Aqui eu trago bastante o olhar para as crenças, para o entendimento do que são crenças, como as crenças afetam a nossa experiência de realidade, tanto no sentido de causa e efeito, de se eu acredito que eu sou péssimo em X, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, todos os meus padrões comportamentais e reações emocionais, de comportamentais também, tá tudo interligado, derivam dessa minha crença.
E tudo vai fazer com que eu perceba a realidade através dessas lentes. De que eu não sou capaz de X. E não só nesse nível, mas também no nível um pouco mais fundamental, no nível mais metafísico da coisa, onde nós temos como pressuposto fundamental e experiencial de que a consciência é o fundamento disso que chamamos de realidade, que em nossa cultura ocidental aqui e através da mãe de todas as ciências, a física, nós vivemos através do pressuposto de que a realidade é física, é sólida, e de sólida não há nada além de nossa percepção. Sem entrar neste mundo um pouco mais metafísico, um pouco mais quântico da coisa, e trazendo aqui a conclusão sobre as crenças influenciam também no nível quântico, digamos assim, no nível daquilo que você observa como realidade mais real. Porque se você acredita em X, todo o seu mundo será colorido por X. Se você acredita que o mundo é cor-de-rosa, todo o seu mundo será colorido pela cor rosa. Existe uma realidade de consenso em que todos nós concordamos e somos condicionados a concordar sobre como a realidade funciona, sobre como as coisas são. E a gente vive através disso sem nunca questionar essas verdades, ou esses pressupostos, ou esses conhecimentos fundamentais sobre o que é a realidade e o que nós somos. Eu desafio a você questionar constantemente, não de uma forma burra, ignorante, no sentido de ignorar verdades científicas, verdades que são observáveis e se provam como constantes em nossa realidade física, ou melhor, aparentemente física. Mas no sentido de manter a mente aberta com um certo ceticismo, para você considerar novas possibilidades que em nossa educação mainstream normalmente a gente não acessa ou não é colocado em pauta. Porém, com certo ceticismo, para você não sair acreditando em tudo, para não sair acreditando que os signos eles vão moldar seu destino e tudo mais que deriva desse esoterismo não questionado. Então, dado essa breve introdução, vamos aqui para os conhecimentos fundamentais que eu separei do discurso 10 e minhas perspectivas sobre eles. Muito bem. Charlie começa com o primeiro princípio aqui, que é dê o que você gostaria de obter. E esse é o princípio, um dos princípios básicos da prosperidade da vida em si. Na realidade, eu tenho outros vídeos aqui falando, a realidade em si, a estrutura da existência, isso que chamamos de existência, de vida, ela possui uma estrutura e podemos chamar essa estrutura de 5 leis. E essas 5 leis, passando rapidamente por elas, são: você existe. A existência é feita de uma única coisa, o que podemos traduzir em tudo é um e um é tudo. Terceira é que tudo, absolutamente tudo, existe no um. E, portanto, existe no eterno aqui agora, que não é um tempo, não é um espaço. É onde todos os tempos e espaços acontecem. A quarta, que vem de encontro aqui a esse princípio que Charlie compartilha ali naquele livro ali, que não foi ele que escreveu, é o princípio do dar e receber, que nós conhecemos na bolha metafísica de lei da atração, que é o que você emite ou emana, emite é o que você recebe. E nossa quinta lei é que a mudança
é a única constante. A mudança é a única constante. Menos para essas leis fundamentais aqui, ó. Tudo muda. Tudo muda. Dentro da existência. Dentro do uno. Dentro do todo. Tudo muda. Exceto que você existe. E esse você aqui é importante a gente explorar. A gente pode explorar isso em outros vídeos, como eu constantemente exploro. Sobre o que é você. Quem é você de fato. Nem é quem, né? Porque aqui pressupõe que existe um eu aí. Mas o que você é de fato, por trás da ideia de quem você é. Aqui é uma espécie de autoconsciência, de ser consciente de ser consciência. É uma espécie de metacognição, tá? Tudo é um. Se você pegar e dar um super zoom em qualquer ponto no espaço-tempo aqui, na nossa fisicalidade, a gente vai chegar naquilo que chamamos de energia primal, ou bóson de Higgs, ou teoria das cordas, que é um manancial energético onde não há diferenciação. É uma energia homogênea, onde não há diferenciação entre cadeira, entre átomos, entre moléculas, onde tudo é uma única coisa homogênea. Então, tudo é um e um é tudo. Isso é totalmente científico, tá? Você existe também é totalmente científico. Essa é uma verdade irrefutável. Tudo é um, é outra verdade irrefutável. Tudo existe aqui agora que a gente começa a explorar novas dimensões. Mas se a gente pega a teoria da relatividade e começa a imaginar que nós temos uma velocidade infinita, significa que nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a luz, se a gente anda na velocidade da luz, o tempo tende a zero, certo? O tempo tendendo a zero, isso quer dizer que passado, presente e futuro estão coexistindo num eterno agora. E em nossa dimensão linear, em nossa percepção linear, parece que realmente há uma transição de tempo. Nossa experiência é que existe um tempo, que é uma ilusão persistente, como Einstein já disse. Mas, em verdade, se a gente entrar em dimensões superiores, onde o tempo existe como não só uma linha, mas várias linhas que coexistem, nós percebemos que tudo, passado, presente e futuro, de nossa perspectiva linear, coexistem. E não só o passado A, onde você viveu aquilo que você tem como memória aí, mas o passado onde outra versão sua, ou uma versão paralela sua, viveu outra coisa. Então tudo aquilo que você consegue imaginar, tudo aquilo que você deseja viver, todas as possíveis realidades que você consegue conjecturar em sua imaginação, existe em algum nível. Porque há uma premissa de que tudo aquilo que a existência, que o uno, não proíbe, ele exige. Porque, por ciência do óbvio aqui, aquilo que não existe, não existe, é inexistente. Então, portanto, você não consegue nem imaginar. Então, se você consegue imaginar, existe algum nível dentro do infinito que tudo é. Dentro desse mistério existencial que tudo é. Quarta lei é o que você emana, é o que você recebe. Onde nós temos o princípio da lei da atração, que vai de encontro àquela ideia das crenças que nós temos aqui. Cada crença que você tem, ou todas as crenças que você tem, formam o seu mapa de mundo. A forma em que você decodifica o mundo e entende o território. Esse mapa de mundo faz com que você, entrando em termos mais metafísicos aqui, espirituais, né? Faz com que você vibre, mas faz com que você vibre uma determinada frequência. Não sei se você sabe, mas você está emitindo um campo eletromagnético. Todos nós temos um campo eletromagnético que está emitindo o tempo todo. E por ressonância vibracional e pela forma em que a energia trabalha, porque tudo é energia eletromagnética. Tudo aquilo que você está emitindo é aquilo que você está ressoando com. Ressoando com. E por similaridade vibracional, é isso que você recebe. É como um rádio. É como um rádio. A gente pode usar a metáfora do rádio ou metáfora da TV. Um rádio funciona da seguinte forma. Todas as estações coexistem em diferentes frequências.
no mesmo espaço-tempo, tá? Todas as estações aqui estão coexistindo. A 93 FM, a 94 FM, todas as frequências aqui, a gente pode colocar uma rádio. O rádio, para ele sintonizar em uma determinada frequência, primeiro ele precisa emitir essa frequência. Ele emitindo essa frequência, por ressonância, ele recebe e começa a conseguir ler essa frequência. Da mesma forma, é a sua realidade. Todas as estações coexistem, todas as possíveis versões de você coexistem. Algumas estão perto, vibracionalmente perto, e outras estão totalmente longe, mas que não são impossíveis de você vivenciar. Você, por todos os seus condicionamentos, por todas as lentes e crenças e fé que você tem sobre a realidade, você está emitindo e vivendo a sua realidade a sua possibilidade A de realidade. Que não é um castigo, que não é um karma, que não é algo que você está tendo que passar, mas é algo que você cria constantemente. Se você muda aquilo que você emite, você vive em uma nova realidade. Você começa a receber uma nova realidade. Então, é isso que Charlie traz, obviamente, não dessa perspectiva metafísica que eu estou trazendo aqui para você, mas Charlie traz uma perspectiva sobre se você quer obter algo, tá? Na vida, você precisa dar primeiro. Dê o que você gostaria de obter. Isso vale também para o empreendedorismo digital, que eu gosto de falar aqui através do modelo de negócios que eu chamo de negócio minimalista, onde você consegue trabalhar sozinho, criando uma marca pessoal forte, produzindo muito valor para as pessoas e recebendo valor em troca, enriquecendo vidas enquanto você enriquece de volta espiritualmente e financeiramente. É o que eu faço aqui. Eu compartilho conteúdo de valor e naturalmente eu consigo vender os meus serviços, os meus produtos, aquilo que atualmente eu oferto para as pessoas. E eu coloco nos meus produtos, nos meus serviços, aquilo que eu realmente gostaria de obter, porque é nesse nível de qualidade que eu quero entregar. É nesse nível de transformação que eu quero entregar para as pessoas. Porque o meu produto atual se chama MPR, Mestre da Própria Realidade, que é uma espécie de escola online para expansão de consciência, para entendermos mais sobre nós mesmos e como a realidade realmente funciona e conseguirmos manipular a arte da cocriação intencional, da cocriação consciente, que é basicamente aplicar os conhecimentos que Cristo trouxe para nós, que Buda e vários outros avatares trouxeram para nós e trazem para nós através dessa sabedoria perene que está até hoje em voga, que criaram religiões e seguidores, quando na verdade entenderam tudo errado. E também, atualmente, tenho trazido o pilar negócio minimalista, empreendedorismo digital, que é o empreendedorismo que eu acredito que é o modelo de negócio que eu acredito que vale trabalhar no digital, onde você sente satisfação em gerar valor para as pessoas e naturalmente você recebe de volta. E não só nesse sentido do dar e receber, tá? Dê o que você gostaria de obter, que Charlie traz aqui. Ele traz uma perspectiva também de você conseguir fazer parcerias, melhorar seus relacionamentos, que é o princípio básico, né? Você precisa dar aquilo que você gostaria de receber. Você quer receber amor? Dê amor. Você quer receber atenção? Dê atenção. Você quer ser escutado? Escute primeiro. Primeiro faça aquilo que você gostaria de receber. Seja a mudança que você gostaria de ver no mundo, né? Aquele clichê de Gandhi, porque contém uma grande sabedoria. Dê aquilo que você gostaria de obter. Segundo, princípio-chave aqui é mereça o que deseja. Isso é óbvio. Você precisa merecer o que você deseja. Ele traz uma perspectiva de uma filosofia de nossa filosofia capitalista, tá? Que é merecer o que você deseja. Que tenha mérito para você realmente obter aquilo que você precisa. E isso pode ser expandido em vários níveis. E o nível que eu vou expandir aqui com você é para você receber algo, para você merecer algo. Primeiro, obviamente, você precisa acreditar que você merece este algo. Segunda coisa é você ser
É você ser a pessoa que vive esse resultado, que merece esse resultado, que é digno desse resultado. Não adianta nada você querer ser milionário, ter muito dinheiro, sendo que você não sabe lidar com dinheiro. Sendo que qualquer dinheiro que cai na sua conta, você dá um jeito de gastar tudo. Sendo que você pega empréstimos pra, sei lá, pra sair no final de semana. Sendo que você não fica gastando com coisa supérflua, sendo que você não pensa em novas formas de conseguir novas rendas, sendo que você não pensa em formas de aumentar o seu salário, sendo que você não quer escalar o seu negócio, vender mais. E quando eu digo vender mais, eu não tô trazendo aquela perspectiva de maluca, de que tem empresários que vivem aí de venda, 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 bata metas, 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 metas. Não. Eu trago uma perspectiva de, olha só, para você viver bem, você precisa pensar em um teto mínimo de ganho. Quanto você precisa ganhar mensalmente para viver bem, na qualidade de vida que você gostaria de viver. E pense muito bem que qualidade de vida você gostaria de viver, porque muitas vezes esses desejos de qualidade de vida, eles partem de comparações. Eles partem de ver aquele influenciador lá comprando várias coisas, tendo vários carros, vivendo várias viagens, sendo que na verdade, quando você obter e chegar nesse patamar, você vai ver que isso não traz a verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade estava, sei lá, em jantar com a sua mãe, em ir os finais de semana ver sua avó, em passear no parque, em ver o pôr do sol. E quanto antes você entender que a felicidade, a alegria de viver, de existir, está nas coisas simples, mais você conseguirá aproveitar esses outros luxos que o dinheiro permite, que o capital permite você vivenciar. Não é para você negar o dinheiro e falar, não, ser pobre é mais virtuoso do que ser rico. Pelo contrário, tá? Quanto mais riqueza, melhor você vive nesse jogo, nessa matrix deste mundo, e mais livre você é para não se preocupar com pagar contas, com o que vou comer na próxima semana, sendo que não tem dinheiro, para você viver de uma forma tranquila, relaxada. Então, qual é o teto? Decida esse teto aqui e comece a pensar em como você pode ser para vivenciar esta realidade, este teto. E eu não vou chamar de teto aqui, né? Porque teto parece que é o limite, né? É o limite de crescimento. Eu vou chamar de base. Acho que é um melhor conceito, né? Qual é a sua base financeira que você precisa para viver na qualidade de vida que você gostaria de viver? E a partir dessa base, você pode aumentar seu capital, aprendendo investimentos, protegendo seu capital com cripto, principalmente Bitcoin, e assim por diante. Qual é a base do seu jogo? E só aproveitando o que eu tô falando aqui, tá? Eu vou trazer outro princípio fundamental que tá lá na frente, mas eu vou trazer de uma vez porque ele é bem interessante, que é o princípio da inversão. Deixa eu apagar aqui. Que na matemática há muito. Para você resolver problemas matemáticos, principalmente problemas de álgebra, a inversão é importante no sentido de comece de trás para frente. Por exemplo, quando eu digo qual é a qualidade de vida ou defina a qualidade de vida que você gostaria de viver, muita gente tem dificuldade em ver aquilo que ela prefere, mas tem facilidade em reconhecer aquilo que ela não prefere. Então, nesse sentido aqui, de mudança de vida, de mudança de realidade, que eu bato na tecla aqui, você pode pensar de forma contrária. Que é esse princípio aqui, ó. Inverta. Inverta. Pense de trás. Peraí. Pense de trás para frente. Exemplo. Não pense como fazer A. Pense como destruir A. E eu vou te explicar. Ao invés de você pensar
Qual é a qualidade de vida que eu preciso? Ou, depois que você define isso, qual é a pessoa que eu preciso ser? Ou como eu preciso ser para viver essa realidade? Você pode se perguntar: qual é a qualidade de vida que eu não quero de forma alguma viver? Ou como seria a minha pior vida possível? E a partir disso, você vai obter uma resposta ou algumas respostas. Eu não quero viver essa vida assim, assim, assado, essa vida que tem esse ganho, que eu ganho X, que eu tenho essa rotina Y e assim por diante. Você define o que você não quer. Definindo o que você não quer, por contraste, nós obtemos de uma forma mais aproximada o que nós queremos, o que nós diremos sim. Por exemplo, se nós não queremos viver a rotina X, uma rotina de ter horário a cumprir, nós preferimos uma rotina oposta a isso, certo? Então, a inversão vai te ajudar a obter essa resposta. Você pode usar isso para tudo. Como obter sucesso em X? Ao invés de pensar como obter sucesso, pense como fracassar nesse negócio. O que eu devo fazer para fracassar completamente? Eu não devo postar vídeos. Eu não devo produzir conteúdo. Eu devo desistir no primeiro comentário negativo. Tô trazendo aqui para essa perspectiva de negócio minimalista que eu trago aqui. Mas você pode usar para tudo, tá? Como fracassar no meu relacionamento? Eu preciso continuar tratando minha esposa ou meu marido dessa forma. Eu preciso continuar não ligando para os meus pais. Eu preciso continuar não mantendo minhas amizades. Seja lá o que for que você precisa continuar fazendo ou precisa fazer para fracassar em qualquer coisa na sua vida. E a partir desse pensamento oposto, você começa a obter, por contraste e lógica, aquilo que você precisa fazer. Então, sempre que você não conseguir uma resposta direta, pensando do lado positivo, pense em como você pode seguir o caminho oposto, o caminho contrário. Como você pode fracassar, como você pode destruir, como você pode obter o resultado totalmente contrário àquilo ali. Então, inverta, tá? Inverta sempre. Então, deixa eu acelerar aqui para esse vídeo não ficar tão gigante. O próximo é... Deixa eu apagar essa tela. O próximo é... Aquisição da sabedoria é um dever moral. Comprometa-se com o aprendizado vitalício. Aprenda o método para aprender. Seja multidisciplinar. Isso ele fala basicamente em quase todos os discursos que ele traz. Seja multidisciplinar. Aprenda as principais grandes ideias de cada disciplina, de cada área, pois elas representam 95% do conteúdo. Seja multidisciplinar. Você pode ter uma formação ou não. De qualquer forma, o conhecimento atualmente é livre, ele está disponível e de fácil acesso, principalmente com as inteligências artificiais. Se você souber pesquisar, você obtém praticamente qualquer conhecimento que você quiser. E nas áreas fundamentais da humanidade, os conhecimentos fundamentais como, sei lá, biologia, psicologia, matemática, existem conhecimentos elementares, conhecimentos fundamentais ali, que formam a base. E esses conhecimentos fundamentais que formam a base, eles representam basicamente 95% do conteúdo prático que você pode usar na vida real, tá? Por exemplo, você precisa aprender a fazer contas básicas para você viver no seu dia a dia, certo? Só que você não precisa aprender logaritmo. Você não precisa aprender cálculo. Se você souber a base, você tem o conhecimento elementar para viver uma vida sem os outros te passarem a perna ou com uma lógica um pouco mais apurada do que aqueles que não têm esses conhecimentos fundamentais. Charlie, ele traz também a importância de se estudar psicologia, que é um dos assuntos que
me interessam? A mente humana, o comportamento humano? Por que as pessoas são dessa forma? Por que as pessoas têm dificuldade em mudar quando simplesmente basta uma decisão? Por que as pessoas elas continuam persistindo no sofrimento psicológico quando em um instante elas podem se, de certa forma, desassociar daquele sofrimento e reconhecerem que aquilo ali é uma masturbação mental, em última instância. E todos os questionamentos que eu venho seguindo, que eu venho estudando, que trazem essa importância de se estudar psicologia. E no sentido de vendas também, de empreender. Para você empreender, você precisa vender alguma coisa. Para você vender alguma coisa, você precisa entender a motivação humana básica, o mecanismo motivacional humano básico. Que basicamente a gente sempre vai em direção àquilo que nós acreditamos que irá nos gerar maior prazer e sempre vamos em direção oposta àquilo que acreditamos que irá nos gerar maior dor. Então é sempre um movimento de busca do prazer e fuga da dor. É sempre isso. E aqui tem vários níveis que a gente pode adentrar, tá? Várias combinações que a gente pode trazer e focar em vários nichos. Por exemplo, no nicho de dinheiro, as pessoas podem buscar aumentar a escala do seu negócio, do seu faturamento com inteligência artificial, otimizando sua produtividade e fugirem de se tornarem empresas arcaicas. Isso daqui, por si só, já dá um anúncio, um discurso, uma publicidade, um argumento persuasivo para essas pessoas que pertencem a esse grupo, que se encontram nessa situação específica, que possuem esse mecanismo de prazer e dor específico que eu citei aqui nesse exemplo. Mas esse mecanismo aqui, ele está imerso em tudo, porque a realidade humana, essa matrix humana, ela é feita de humanos. E nós temos uma psicologia que é estudada há anos e que, se você compreende os conhecimentos elementares, você consegue se dar bem em vários quesitos. Há um exemplo interessante nesse livro que ele fala sobre... Eu não vou conseguir trazer da forma mais detalhada possível, mas esse exemplo, mas ele traz uma pequena historinha ali sobre como um capitão, ele conseguiu convencer sua tripulação a comerem chucrute, que é ruim comer chucrute. Porém, ele percebeu que outras civilizações tinham menos caso de escoburto por causa que eles comiam chucrute, porque o chucrute tem bastante vitamina C. E daí, ele percebendo isso, não sabendo que tinha que comer vitamina C, e para evitar, né, que as pessoas pegassem nessas viagens longas, ele fez o seguinte: eu não vou conseguir convencer essas pessoas a comerem chucrute, porque é ruim e tudo mais. O que ele fez foi não dar chucrute para ninguém e apenas dar o chucrute para alta cúpula da navegação ali, daquele navio. E os marinheiros, eles viam essa alta cúpula comendo o chucrute. E por mimetismo, por psicologia humana natural, da gente sempre desejar imitar aqueles que estão numa hierarquia a mais, que a gente tem como... que a gente vê como uma figura de autoridade. Com o tempo, esse capitão, ele liberou os marinheiros comerem chucrute. Tem um dia específico da semana. E nisso ele diminuiu drasticamente as chances das pessoas pegarem. Isso é uma aplicação do entendimento de psicologia em situações reais do dia a dia.
E só trazendo esse paralelo aqui, tem o princípio-chave, onde ele fala: não ofusque o brilho dos superiores. Que vai de encontro àquele princípio das 48 leis do poder. Não ofusque o brilho do mestre. Que é: entenda a sua posição na hierarquia, no papel, do ambiente em que você está inserido, na organização que você está inserido. E não queira parecer mais esperto do que os seus superiores, do que as pessoas que estão cumprindo papéis de autoridade superiores a você atualmente. Porque quanto menos você se demonstra ser o espertão, o mais inteligente, mais respeito você vai obter. Se você faz o contrário, menos respeito você obtém. Porque esses superiores, eles podem, por motivos egóicos, podem se sentir ameaçados, podem se sentir inferiores de alguma forma, e assim trazer um certo receio perante a você, perante as suas atitudes. Enfim, estude os conhecimentos elementares, obviamente aqueles que te entusiasmam, porque ninguém merece ficar estudando aquilo que não gosta, mas estude, entenda a importância do estudo, entenda a importância da autoeducação. Não fique só no celular, scrollando rede social, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Compre livros, estude livros. Ah, livros são caros, vai no Sebo, que Sebo, livro é barato. Ah, mesmo assim eu não tenho dinheiro. Baixa o PDF online, tá bom? Escuta audiolivro. Eu não recomendo tanto, eu prefiro que você pegue, olhe páginas e comece a treinar sua faculdade de foco, de atenção, para assim você conseguir ter atenção em outras coisas, em conseguir direcionar a sua atenção e intenção para aquilo que se deseja, para os comportamentos necessários, para os pensamentos necessários, para a metacognição necessária, porque a atenção é um dos fatores principais para você mudar a realidade da forma que você gostaria. Viver a realidade que você gostaria. Porque é onde a sua atenção vai, onde você mantém a sua concentração e direciona a sua intenção, é aquilo que você cria. É onde você cria, é onde você dá energia, é onde você está emitindo. Lembra o rádio? É aquilo que você está se sintonizando. Onde está a sua atenção é aquilo que você consegue. Você consegue aquilo em que se concentra. E pra gente fechar aqui, não vamos fechar rápido, né? Mas pra gente, vou dar uma acelerada aqui. Que ele fala aqui, né? A aquisição moral de sabedoria elementar deve ser um dever moral. Né? A aquisição da sabedoria é um dever moral. Ele foca muito nisso, de você focar em estudar, em adquirir sabedoria. Tá? E eu recomendo que você adquira não só a sabedoria ocidental, dos filósofos gregos, de todos esses conceitos, mas filosofia oriental, sabedoria oriental, de religiões orientais, de filosofia oriental. Tem muita coisa importante, muita coisa fundamental. Aproveitando aqui, ó, tem esse livro aqui, ó, Tao Te Ching, que tem pequenos trechos, pequenos capítulos, se é que podemos chamar disso, de grande sabedoria sobre o Tao, um livro de Lao Tse. E isso muda tudo, tá? Essa ideia de ser multidisciplinar, entender-se um pouco sobre investimentos, a sabedoria elementar de investimentos, a sabedoria elementar de matemática, a sabedoria elementar, principalmente de psicologia, de metafísica, de filosofia. Isso vai te colocar na frente de grande porcentagem das pessoas. Não que você deva se preocupar em estar na frente das pessoas para ser melhor por motivos egoístas. Não, mas porque simplesmente aumentar a sua capacidade intelectual, aumentar a sua inteligência vai fazer com que você
tenha mais criatividade, tenha mais poder pessoal e não seja mais uma ovelha se guiando por leis criadas por lobos, mas que você seja uma águia, que você seja livre de fato. Próximo princípio é evite ideologias extremas. Não preciso explicar sobre isso, né? Aqui, ó, evite ideologias extremas, tá? Corra de qualquer ideologia extrema. Próximo é: não tenha uma opinião com 100% de certeza. Se não conseguir expor os argumentos para todos os opositores. Ou seja, não acredite em um conhecimento, em uma verdade, achando que é uma verdade absoluta, e não exponha isso sem você ter os argumentos contrários a qualquer opinião contrária que surja. Por exemplo, eu posso chegar e afirmar aqui, como eu afirmo constantemente, você cria sua própria realidade. Eu preciso ter em mãos, metaforicamente falando, em relação ao meu intelecto, eu preciso ter isso, ter os argumentos contrários a todos os argumentos opositores a essa ideia, para realmente ter uma ideia completa, uma ideia fundamental e saber explicar de uma forma fundamental. Então, não bata o martelo a qualquer ideia, a qualquer verdade, e principalmente não expresse isso com verdade absoluta sem antes ter argumentos para todos os questionamentos contrários. Próximo princípio é: todo ser humano, deixa eu focar ali, ó, todo ser humano tem um viés egoísta, apele para seus interesses e não para a razão, mesmo quando suas intenções são nobres. Ficou meio ruim, né? Essa escrita aqui, mas basicamente todo ser humano tem um viés egoísta, tá? Todo ser humano busca seus próprios interesses, busca se salvar primeiro, busca olhar para o seu próprio umbigo primeiro, antes de ajudar os outros. É normal isso. E tudo bem, é o que é a psicologia humana, é o que nós evoluímos, é esse gene egoísta que nós temos aí. Esse gene egoísta, ele pode ser usado pro bem. Por quê? Se você, primeiro, em uma perspectiva positiva aqui, se você egoisticamente foca na sua felicidade e atingindo essa felicidade, que não é um estado constante de pular de alegria, mas um estado de plenitude interior, de integridade interior, você naturalmente conseguirá ajudar outras pessoas. Então, antes de conseguir, digamos, salvar, não acredito que alguém precise de salvação, mas antes de conseguir salvar outra pessoa, você precisa se salvar antes. Antes de você ensinar algo, você precisa ser essa mudança antes. Então eu pego para mim esse princípio aqui dessa forma. Todo mundo tem um viés egoísta. Apele para esse viés egoísta. Use essa persuasão dessa forma. Tenha um rapport com outra pessoa a partir dos seus interesses. Não adianta nada você ter uma causa nobre. Peça uma doação para uma pessoa, peça para a pessoa te ajudar. Ela não vai te ajudar sem você antes dar algo para ela. Sem antes você gerar algum valor para ela. Isso vale para tudo, principalmente para falar com pessoas que têm bastante resultado e que você quer se aproximar, que você quer chegar próximo, que você quer aprender alguma coisa com ela. Se você chega oferecendo, eu preciso falar com você, você tem um minutinho, dificilmente você vai conseguir, mas se você chegar gerando valor para a pessoa, você consegue, a probabilidade, né? Não é 100% de certeza, mas a probabilidade de você conseguir uma parceria, conseguir um trabalho, conseguir vender algo, um serviço, um produto que você tenha para ela é grande. Por exemplo, você pode pegar e analisar toda a minha estratégia de negócios aqui. Se você vê um gargalo e me traz a solução já pronta, as chances da gente fechar e começar a trabalhar juntos é gigante. Agora, se você chegar apenas me sugerir essa mudança, a probabilidade da gente fechar alguma parceria é pequena, diminui. Entende isso? Primeiro, gere valor, dê aquilo que você gostaria de receber primeiro.
Apele para o viés egoísta das pessoas. Mesmo que suas causas sejam nobres. Os próximos princípios são: além de ter uma grande sabedoria elementar é sabedoria fundamental, sabedoria dos fundamentos existenciais, os fundamentos que regem 95% do conhecimento prático que você precisa para viver uma boa vida. Faça checklists mentais para usá-las. Ou seja, crie frameworks mentais, passo a passo mental. Ok, por exemplo, para fazer um vídeo, eu tenho um processo criativo. Nas primeiras vezes, eu simplesmente pego a câmera, penso num tema e começo a dissertar sobre esse tema. Na medida em que eu vou praticando isso, eu vou percebendo que existe um processo criativo por trás. Onde eu tenho um insight, escrevo um pouco sobre esse insight, destrincho ele visualmente, começo a pensar na estrutura do vídeo que eu quero passar, em etos, patos e logos, como eu coloco isso no meu discurso, como eu coloco isso no meu vídeo. E a partir disso, eu ligo a câmera e começo a trazer esses conhecimentos, a expressar esses conhecimentos. Basicamente, esse é o processo. Então, eu faço um checklist mental para esse processo que se tornou conhecido para mim. Da mesma forma, Charlie, ele traz a perspectiva de você fazer checklists mentais, de sempre focar passo 1, passo isso, passo 2, passo 3, passo 4, e assim por diante, para aplicar sabedoria elementar em sua vida. Ah, se alguém me faz mal, o que eu faço? Faça um checklist. Primeiro, aceite o que é. Segunda coisa, eu entendo que a pessoa tem seu viés egoísta e talvez ela não tenha feito por maldade para me prejudicar. Terceiro, se foi por maldade, eu simplesmente me permito não culpá-la e exercer a capacidade do perdão para eu não sofrer, mas por viés egoísta meu mesmo. Eu não quero sofrer, independente do que a pessoa fez, o que mas eu não quero sofrer. Então, simplesmente, eu aceito, não culpo ela e deixo arder. E deixo seguir. Porque não preciso me prender a isso. Não preciso seguir essa raiva, manter essa raiva no meu coração. E depois que eu fizer isso, eu simplesmente não converso mais com a pessoa, por exemplo. Então, esse é um checklist mental que eu fiz, que eu segui essas etapas e consegui atingir um resultado específico aplicando uma sabedoria elementar de não culpar, de escolher não sofrer e simplesmente usar a minha capacidade lógica e mental de decidir por uma realidade oposta, por aprender com a situação, aprender como eu não quero ser, aprender a não sofrer e reconhecer que essa pessoa não deveria estar na minha vida. Penúltimo princípio aqui: as pessoas querem proporcionar muito tempo de jogo aos melhores jogadores. As pessoas querem proporcionar muito tempo de jogo aos melhores jogadores. Ou seja, você quer ver jogando o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, as pessoas que são boas naquele jogo ali. Você não quer ver a probabilidade de você querer ver um jogo amador em comparação a um jogo profissional é muito menor. Por quê? Porque a gente quer proporcionar mais tempo de jogo para os melhores jogadores. Então, quanto mais você aumenta as suas habilidades e capacidades, tanto interiores quanto exteriores, que são consequências das interiores, mais as pessoas irão querer ver você jogando naquela área em específico. Por isso que eu trago a máxima aqui de siga seu entusiasmo. Na medida em que você consegue, na medida em que você se permite, na medida em que suas crenças e seu mapa de mundo te permite seguir. Siga seu entusiasmo, porque seu entusiasmo vai te guiar num caminho que linearmente não pode ser um caminho tão lógico assim, mas vai ser um caminho onde você vai exercer a sua ou as suas zonas de genialidades, e assim vai se tornar melhor
E as pessoas irão querer ver você performando mais nisso em que você é bom. Eu acredito que todos nós temos habilidades únicas, capacidades únicas, que estão totalmente alinhadas e indicadas pelo nosso entusiasmo. Então, quando a gente segue o nosso entusiasmo de forma incondicional, com a nossa capacidade atual, com os nossos recursos atuais, a todo momento, nós naturalmente nos colocamos no caminho de menor resistência, no caminho de maior abundância, no caminho de maior flow positivo existencial, ou sincronicidades positivas, se você quiser chamar dessa forma. E assim, mais e mais oportunidades de continuar no nosso jogo, na nossa zona de genialidade, seguindo a nossa essência, alinhado com a nossa essência, nós teremos. Porque o universo trabalha, como eu te disse, através de ressonância vibracional. Quanto mais você emite paixão, entusiasmo, alegria por certas tarefas e continua seguindo essas tarefas, independente se elas têm um sentido lógico ou não, um sentido linear ou não, no sentido de o que me entusiasma é criar negócios. Não necessariamente eu vou sempre criar negócios. Esse entusiasmo vai ser sempre constante na minha vida. Não. Neste momento, meu entusiasmo é gravar esse vídeo. Nesse momento, meu entusiasmo é ler um pouco desse livro. E eu sigo assim. E eu criei um estilo de vida em que eu tenho essa maior liberdade de tirar um momento pra, sei lá, quero jogar videogame agora, meu entusiasmo vai ser jogar videogame. Então eu pego e jogo videogame. Meu entusiasmo agora é pegar e começar a escrever. E começo a escrever. Obviamente, cumprindo o meu checklist de compromissos baseados na minha única coisa do dia. No aquilo que é fundamental no meu dia em relação ao meu negócio, em relação a todas as minhas responsabilidades nessa matrix. Mas depois que eu faço isso, mesmo que a minha obrigação do dia não esteja alinhada com o meu entusiasmo, eu faço essa obrigação do dia de forma disciplinar. E depois sigo essa fórmula do entusiasmo, que é me permitir fazer as coisas de uma forma mais leve, de permitir seguir aquilo que pertence à minha essência, sem saber onde aquilo vai me levar, sem me preocupar com onde isso vai me levar. Pois bem, último então princípio é indispensável ter um grande interesse pelos assuntos que vocês querem se destacar. Que é o que nós falamos aqui, siga seu entusiasmo. É indispensável ter um grande interesse pelos assuntos que vocês querem se destacar. Ou seja, é importante que você se permita seguir seu entusiasmo de fato, a sua curiosidade, as suas paixões. Mas eu não sei quais são as minhas paixões, eu não sei o que me entusiasma. Inverta. Sempre inverta. Lembre-se do princípio de inversão. Então o que não me entusiasma de forma alguma? Na época que eu estava fazendo engenharia de produção, aqui pegar 2 ônibus para chegar na faculdade não me entusiasmava. Ficar 2 horas para chegar na faculdade não me entusiasmava. Ficar estudando através de naquela forma de estudo, né, de chata, onde o professor fica ali num quadro explicando coisas, onde basicamente em algumas matérias eu não entendia quase nada, onde eu não sentia que eu recebia a atenção necessária, não sentia dinâmicas entre os alunos ali necessárias. Aquilo ali não era o que eu queria. O que eu queria era o oposto daquilo ali. O que eu gosto então de fazer? Eu gostava na época de ler livros. Então eu comecei a ler livros, descobri o livro Eu Trabalho 4 horas por semana. Comecei a seguir mais e mais esse entusiasmo de entender o mundo da internet, o mundo da escala, usar o poder da internet para ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, através do conhecimento. Comecei a estudar aquilo que estava disponível na época, que eu lembro que foi um e-book gigante chamado iJumper, do Conrado Adolfo.
Ele ensinava a vender pelo Google Ads. E assim sigo. Mas antes, eu me dei conta do que não me entusiasmava. Mas muitas das vezes a gente precisa fazer alguma coisa, entrar numa área, começar alguma atividade, entrar numa faculdade, entrar no curso, pra gente identificar que aquilo não nos pertence. Começar num emprego, começar a empreender numa coisa e perceber que aquilo não me pertence. E ter a coragem de mudar. A única constante é a mudança. Tudo pode ser usado para sua riqueza interior, para você aumentar a sua inteligência, a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua sabedoria, de fato. Porque tudo você pode usar de forma positiva. Eu não perdi tempo entrando na faculdade, fazendo 2 anos ali de engenharia. Não perdi tempo. Eu ganhei sabedoria e autoconhecimento sobre aquilo que eu prefiro viver. E assim, isso me permitiu perceber e ter maior clareza sobre o caminho que eu prefiro. Não total clareza. Não, mas como um farol de carro, onde eu via o próximo passo na minha frente. Não o que estava lá no final do meu destino. Nem sei se há um final nesse destino. Porque até onde eu estudo, até onde eu sei, até onde eu acredito, até onde eu faço experimentos com minha consciência de projeção, eu percebo que não há limites para o meu ser e a morte não existe de fato. Então a vida continua por aí. Eu posso morrer fisicamente aqui, sair desse sonho físico e vou continuar por aí vivendo. Não há um destino final. Não acredito que há um descanso eterno. Não tem isso. Mas enfim, esse é um bom livro, tá? É um bom livro. Eu recomendo que você leia. Traz vários conceitos também sobre investimentos. Não é um livro linear, aquele livro que você precisa ler do início ao fim. Você pode abrir aqui um discurso ou lições e ler, por exemplo, esse aqui, ó, discurso 3, uma lição sobre sabedoria alimentar para a gestão de investimentos e os negócios. Revisitado. E tem muita coisa boa nesse livro, tá? Tem muitas ideias simples e básicas que são muito boas. E é o que ele fala aqui, ó. Existe uma velha regra em 2 partes que costuma produzir maravilhas nos negócios, na ciência e em outros campos. Primeiro, pegue uma ideia simples e básica. Segundo, leve-a muito a sério. Um bom livro. Se você não quiser ler esse, leia outros, mas faça o experimento de escolher livros de forma intuitiva. Entre numa livraria aí da sua cidade, de forma intuitiva, vá na seção de livros, principalmente livros de não ficção, e veja se um livro te escolhe. Esse livro me escolheu dessa vez, como outro livro chamado O Poder do Ator, que foi o último livro que eu comprei também nesse... Vou chamar de metodologia aqui, de compra de livros, mas não é uma metodologia. Mas dessa dinâmica de compra de livros, foi O Poder do Ator, um livro muito, muito bom, que trouxe, apesar de eu não ser ator, de eu não estar focado na arte cênica, foi um livro que me trouxe bastante perspectivas sobre storytelling, sobre mudanças emocionais, preparação, né, de artística, de entender também ali os personagens nos filmes, o que é uma boa atuação, o que não é uma boa atuação, como invocar sensações, emoções em mim. Enfim, confie na sua intuição, tá? Que se tudo aquilo que você precisa, quando você precisa, chegará até você, pode confiar nesse princípio da abundância. E, caso você esteja aqui até agora, eu te convido a conhecer o MPR, que é o meu ecossistema, é a minha escola, onde eu formo mestres, onde eu formo líderes para viverem suas melhores vidas e assim ajudarem outras pessoas, tanto no sentido de
expandirem a sua compreensão sobre como a realidade realmente funciona e entenderem como hackear suas crenças limitantes para assim transformar a realidade que desejam, ou como eu chamo lá de realidade paralela, em uma realidade real, palpável, sem ficar muito no mundo da abstração, da lei da atração, sem ficar fazendo mantras, repetições, não, mas usando realmente ciência atrelada à metafísica para produzir resultados incríveis em sua vida. E tanto no sentido também de ensinar pessoas a empreenderem no digital. Caso você não queira empreender no digital, e tá tudo certo se você não quiser, através do modelo de negócios que eu trago aqui, lá vai ter muita coisa boa sobre metafísica, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Bem, para você entrar, você precisa ser aprovado no formulário de seleção. Caso você não queira participar desse formulário de seleção, ache que é muito caro, você pode simplesmente explorar os conhecimentos gratuitos, os materiais gratuitos que eu disponibilizo lá dentro para você ver como é a plataforma, o grau de conhecimento que você vai encontrar ali. E eu espero te encontrar lá dentro. Tá? Clica aqui no link que você tem interesse e tchau, até o próximo.